Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós vamos continuar com o nosso ciclo de lições do Evangelho para a vida da igreja, né? Então, a cada dia, a cada domingo, a cada semana, né? A gente separa uma passagem do Evangelho e a gente faz uma análise da igreja, com base nessa passagem, com o intuito de tirar lições para a vida da igreja, aproveitando esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, em que estamos com os nossos templos fechados, né, para preservar a vida. A preocupação maior da igreja sempre será a preservação da vida, né? Então, nós vamos seguir agora com o nosso estudo. Nós vamos projetar a tela e esperamos aí que a igreja possa aproveitar o máximo possível essa nossa singela contribuição para a manutenção das nossas atividades, né? Escola dominical, culto, que é o meio pelo qual a igreja mantém a sua comunhão. Vamos, então, para o PowerPoint, para a apresentação da lição deste domingo, desta nossa escola dominical. Lições do Evangelho para a igreja. Construindo pontes e não barreiras. Prestem atenção. Construindo pontes e não barreiras. A lição 7 desse ciclo de lições, e estamos aí, a nossa lição está baseada no Evangelho de João, capítulo 4, versos de 1 a 42. Tá? Versos João 4, de 1 a 42. Seguimos com o nosso ciclo de lições dos evangelhos para a vida da igreja. O objetivo geral é sempre o mesmo e não pode ser outro: edificação do povo de Deus. Quando falamos em edificação, falamos de sustentação, segurança, firmeza, e como pastor buscamos isso para a nossa igreja. E o evangelho tem muitas lições preciosas. Hoje o nosso tema gira em torno de um dos diálogos mais lindos contido no Evangelho: Jesus e a mulher samaritana. Este é fascinante, mas só siga em frente com o estudo se você estiver disposto e disposta a se questionar quanto à sua visão de igreja e reino de Deus. Tá? Isso quer dizer o quê, irmãos? A nossa proposta de estudo, de reflexão, ela traz sempre um dispositivo que nos leva a questionar muitas atitudes, muitos comportamentos que reproduzimos muitas vezes sem que percebamos, por trás, na maioria das vezes, de uma religiosidade fria, uma religiosidade distante da vida. Portanto, o nosso objetivo é fazer com que a igreja olhe para si mesma e perceba em que e como ela precisa melhorar
no seu serviço ao reino de Deus. Vamos seguir em frente. Você está disposto a, se necessário, questionar a sua visão de igreja e de reino de Deus, se necessário? Esse é o desafio dessa manhã. Sigamos. A leitura é baseada no Evangelho de João, capítulo 4, versos de 1 a 25. A mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, Jesus lhe disse à mulher samaritana. Lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com as samaritanas. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluias! Que trecho maravilhoso do Evangelho. Queridos, vocês acompanharam a leitura e viram o que aconteceu nesse texto. Porém, o texto, ele tem muitas lições a nos transmitir, né? Os planos surpreendentes de Deus. Deus é um Deus que surpreende. E nós precisamos estar preparados quando ele nos surpreender, para que, quando ele revelar esses planos que surpreendem, estejamos prontos para segui-los, para obedecer, para ter o discernimento. Nós vamos falar sobre reputação e dignidade. O que é um, o que é outro, e com o que Jesus se preocupou. As pessoas têm valor. E como igreja, nós precisamos enxergar isso,
ou despertar isso nas pessoas. E nada pode ser barreira para o evangelho. Nós precisamos construir pontes e não barreiras, tá? O que Jesus fez, ele construiu uma ponte. Havia uma barreira que segurava aqueles samaritanos que ouviram a palavra de salvação de Jesus. Jesus, ao invés de sustentar essas barreiras, ele as derrubou e construiu uma ponte. E essa ponte serviu para que pessoas alcançassem a salvação. Muitas vezes, as igrejas querem construir barreiras, querem se proteger, sendo que elas precisam construir pontes que fazem ligações. Os planos surpreendentes de Deus. Bom, vamos lá, queridos irmãos. Vamos ver o que o texto pode nos mostrar. Era necessário atravessar a província de Samaria. Nós vamos ver um vídeo agora, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo, porque ele vai nos explicar a relação entre judeus e samaritanos, que vai nos ajudar a entender um pouco mais o que estava acontecendo nessa passagem bíblica. Vamos lá para o vídeo. Olá, amigos. Aqui é o pastor Everton Almeida, do site Compreendendo as Escrituras. Estou aqui para ajudá-lo mais uma vez a compreender um texto da Bíblia. O texto de hoje está em João, capítulo 4, versículo 9. Diz assim: Disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Para entendermos este grande conflito, é importante voltarmos na história. Quando o povo de Israel se divide em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, Samaria fica como capital do reino do norte, Jerusalém como capital do reino do sul. No ano de 722 a.C., Sargão II vem, ele cerca a cidade de Samaria, e então os judeus ali do norte vão para o cativeiro da Assíria. Só que Sargão II deixa alguns judeus ali e traz vários povos pagãos para habitarem em Samaria. E os judeus que ficam ali se relacionam com eles. E então há uma mistura de raças e uma mistura de crenças. Se torna um povo híbrido e sincrético. Depois o Reino do Sul foi para o cativeiro. E no ano de 605, Nabucodonosor invade Jerusalém, leva muitos judeus para a Babilônia. O cativeiro em Babilônia dura 70 anos. E quando eles voltam sob o decreto de Ciro, eles querem reconstruir o templo. E os samaritanos, então, pedem para ajudar na reconstrução do templo. Só que os judeus do sul não quiseram, porque os samaritanos agora eram um povo híbrido e sincrético. E eles não deixaram os samaritanos participar da reconstrução. Aí começou a briga. Então os samaritanos ficaram irados, mandaram cartas para o rei da Pérsia para impedir a reconstrução do templo. E fizeram mais. Construíram um templo lá no norte, no Monte Gerizim, para que eles pudessem então adorar. Só que no ano 129 a.C., João Hircano, ele vai com o seu exército até o Monte Gerizim e destrói o templo dos samaritanos. E assim há uma guerra declarada entre judeus e samaritanos. Eles não se davam. Tanto é que quando os judeus saíam do norte do sul e queria ir para Galiléia, eles davam uma volta. Eles não passavam no meio que ficava Samaria. Só que Jesus quebrou os paradigmas. E ele, então, não importando com a etnia, com a nação, ele conversa com uma mulher samaritana. E ali oferece para ela a água da vida. Jesus salva aquela mulher. Bem, queridos,
Que Deus nos ajude a quebrarmos os preconceitos raciais, as barreiras que nós mesmos colocamos, e que possamos viver sob a bênção de Deus. Este, então, é o resumo da grande luta entre os judeus e os samaritanos. Continue nos acompanhando aqui no Compreendendo as Escrituras. Curta a nossa página no Facebook, compartilhe os nossos vídeos aqui no YouTube, se inscreva aqui no botãozinho abaixo e nos acompanhe. Sempre teremos novidades da Palavra de Deus, ok? Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe. Até mais. Amém. Vocês viram, né, que o vídeo, né, desse pastor nos traz de uma forma sintetizada, mais clara, né, bem objetiva, a origem do conflito entre judeus e samaritanos, né? Lembra, nós já tivemos aula, né, sobre isso, que teve a ver com os exílios que Israel sofreu, né? Alguns que ficaram e se misturaram, e aí os judeus que voltaram da Babilônia não consideravam os judeus que ficaram lá como judeus puros, né? Ele usa o termo híbrido, né? Porque se misturou com outros povos. Enfim, o vídeo mostrou para a gente o conflito e falou uma coisa interessante, se vocês perceberam, né? Que o judeu, para não passar, quando ele tinha que ir para a Galileia, para que ele não tivesse que atravessar uma aldeia samaritana, ele dava uma volta muito maior, né? Muito maior do que ele poderia dar. Geograficamente, eu vou tentar explicar isso um pouquinho para vocês, né? Para entender, né? Vamos supor, irmãos, aqui está o Novo Osasco, onde minhas irmãs moram, né? Minha mãe não mora mais no Novo Osasco, e aqui está o Piratininga, né? Onde eu moro, tá? O Piratininga, sul e norte. Então, vamos supor, eu tenho que sair do sul para ir para o norte, para o Piratininga, para minha casa, mas por alguma razão eu não quero passar por Vila Yolanda, que está aqui, no meio do caminho. Eu poderia vir aqui direto, sair do Novo Osasco, descer a Internacional, atravessar pela Vila Yolanda, pegar a Marginalzinha e chegar aqui na minha casa, né? Aqui na Zona Norte, aqui está o SESI, mais ou menos aqui, minha casa está aqui. Aqui. Mas o que eu faço? Eu não quero passar pela Vila Yolanda, então eu saio, aí eu venho aqui pela Flora, aí eu venho aqui pela Antônio C. Costa, aí eu venho aqui pela Dom Pedro, aí eu vou sair lá por Osasco, aí eu vou sair lá no Largo, e aí eu vou vir beirando o Rio Tietê aqui para vir pela minha casa, para vir para minha casa. Veja bem, eu vou dar uma volta muito maior para não passar pela região do Vila Yolanda. Mais ou menos era o que o judeu fazia. Ele saía aqui da Judéia e dava uma volta muito maior até chegar na Galileia para não passar por Samaria. Mas a Bíblia fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que era necessário? Por conta dos planos surpreendentes de Deus. Lembrem, Jesus tinha uns discípulos. Esses discípulos eram judeus. Como judeus, eles reproduziam a mentalidade judaica da região em que eles viviam, e logo eles nutriam esse sentimento predominante pelos samaritanos, dessa rivalidade. E Jesus era um professor, como ainda é um professor para nós hoje, né?
Então, quando a Bíblia diz que era necessário, Jesus mostra o quê? Que ele está quebrando uma barreira, como foi dito no vídeo que vimos, né? Então, era necessário por conta da rivalidade que existia. Nós já vimos no vídeo que por que dessa rivalidade, o judeu evitava as aldeias samaritanas, mas Jesus, a serviço do reino de Deus, ele quebra essa barreira, tá? Ele quebra essa barreira e ele atravessa por Samaria. Por quê? Um judeu que entrasse numa aldeia samaritana, ele se tornava impuro. Mas o que a gente vê no texto é justamente o contrário. A salvação é levada àquelas pessoas. Nada me torna impuro, porque a palavra purifica. Então, quando eu estou a serviço do reino de Deus, quando eu estou vivendo pela palavra, agindo pela palavra, nada pode me tornar impuro, porque eu sou um agente purificador. Então, a igreja ela é desafiada a romper barreiras. Ela é desafiada a romper barreiras, a romper e não construir barreiras. Ficou claro, irmãos, a rivalidade entre judeus e samaritanos? Esse é o contexto, é o pano de fundo para o nosso estudo, né? Então, vamos lá. Havia uma rivalidade grande. Jesus era um judeu. Os seus discípulos eram judeus. E ao invés dele atravessar, ao invés dele fazer a volta, andar muito mais para evitar uma aldeia samaritana como o judeu fazia, pelo contrário, ele entra nessa aldeia samaritana. Ele corria riscos. Há uma outra passagem no Evangelho de uma outra situação em que Jesus entra numa aldeia samaritana e os samaritanos o expulsam de lá. E aí Pedro, né, expulso dessa aldeia, Pedro diz: Senhor, quer que oremos para que caia fogo do céu sobre eles? E Jesus repreende Pedro, dizendo que ele veio trazer vida. Percebam. Houve situação, né, em que os samaritanos não receberam Jesus. Mas isso não foi um impedimento para que Jesus levasse a palavra de Deus, levasse a salvação àquelas pessoas. Então, irmãos, o que precisa ficar claro para a igreja a todo momento, a igreja, ela não deve sustentar e nem construir barreiras. Então, tudo aquilo que eu vejo, né, que me parece algo, uma barreira para que eu chegue àquela pessoa, eu tenho que destruir essa barreira. Eu tenho familiares que adoram festas, que adoram bebidas, que adoram isso. Então, isso faz com que esse comportamento desses parentes, muitas vezes, vai ser para você uma barreira. Você precisa, eu preciso, nós precisamos romper essas barreiras, porque essas pessoas também precisam, através do meu, através do seu, através do testemunho da igreja, elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Pode ser que essas pessoas nos expulsem dos seus meios, que elas não queiram que convivamos com elas. Pode acontecer, mas aí
não fomos nós que construímos a barreira, nós tentamos romper as barreiras, mas foram elas. Como eu disse, houve passagem bíblica em que os discípulos foram expulsos de aldeias samaritanas. Mas aqui, nessa que lemos, a coisa foi muito diferente. O nosso papel é trabalhar para romper as barreiras e construir pontes. Vamos para o próximo slide. Reputação e dignidade, né? Aqui é uma definição de Eduardo Rocha, que diz assim: reputação e dignidade, você sabe a diferença? Nós falamos isso já, se não me engano, na aula passada. Vocês sabem a diferença? Vocês se lembram? Quem viu a última aula vai se lembrar. Reputação é aquilo que falam de você. Dignidade é quem realmente você é. Tá? Percebam, a reputação, ela está ligada aos outros. Tá? Aos outros. E dignidade é quem realmente você é o que você pensa de você. Eu acrescento aqui até o que Deus pensa de você, o que Deus diz sobre você. Então, às vezes, uma pessoa tem uma excelente reputação, mas não tem dignidade alguma. Tá? Então, cuidado, tá? A igreja, às vezes, ela está mais preocupada com a reputação do que com a dignidade. Né? Ela está mais preocupada com o que os outros vão falar dela do que ela é ou deveria ser realmente. Quando a gente se preocupa muito, em demasia, com o que os outros falam da gente, a gente vai deixando de lado a nossa dignidade. Ah, pastor, mas e a questão do bom testemunho? Queridos irmãos, bom testemunho é uma coisa, reputação é outra. Bom testemunho é uma coisa, religiosidade, moralismo são outras coisas. Tá? Jesus, eu desafio alguém aqui a dizer, comentar quando esse vídeo estiver no YouTube, no Facebook, ou no WhatsApp enquanto você está vendo essa aula. Em que momento Jesus deu mau testemunho? Em nenhum. Mas ele não tinha boa reputação. Ele era acusado de quê? De sentar à mesa com publicanos e pecadores. Ele era acusado de ser amigo de prostitutas. Ele era acusado de ser amigo dos romanos. Né? Por que ele era acusado de ser amigo dos romanos? Porque ele atendeu um pedido de um centurião romano. Por que ele era acusado de ser amigo das prostitutas? Porque ele impediu que uma prostituta fosse apedrejada, que uma mulher adúltera fosse apedrejada. Por que ele era acusado de ser amigo dos publicanos? Porque ele foi na casa de Zaqueu. Os publicanos eram pessoas odiadas, desprezadas, pessoas consideradas da mais baixa qualidade pelos judeus, pelos fariseus, pelos escribas. Então, irmãos, Jesus tinha uma péssima reputação. Péssima reputação.
Mas nunca em seus 33 anos de vida ele deu um mau testemunho. Ele era uma pessoa de péssima reputação, mas era digno. Eu queria, irmãos, que a igreja não tivesse uma reputação tão boa, mas tivesse dignidade. Eu queria que as pessoas dissessem das igrejas: essas igrejas acolhem pecadores, essas igrejas acolhem prostitutas, essas igrejas acolhem bandidos. Acolhe, prega o evangelho e permite a estas pessoas conhecerem Jesus, experimentarem da água da vida e terem a sua vida transformadas pelo poder de Deus. E vivendo o que Paulo fala: aquele que matava, não mate mais; aquele que roubava, não roube mais; aquele que prostituía, não prostitua mais. E foi isso que Jesus fez em muitos lugares. A prostituta adúltera que não se prostituiu mais, que não adulterou mais e que seguiu Jesus. Zaqueu, que pegou toda a sua fortuna construída com a corrupção, com o roubo, e distribuiu aos pobres e ressarciu aqueles que ele prejudicou 4 vezes mais, e passou a seguir a Jesus. Jesus não tinha uma boa reputação, mas era digno. Sabe por quê? Ele não estava preocupado com o que os outros iriam dizer dele. Sinais importantes que o texto nos fornecem. Era a hora sexta. A hora sexta é meio-dia. As pessoas, as mulheres, elas iam ao poço buscar água para os seus afazeres, né? Elas iam buscar água para os afazeres de casa. Aquela mulher estava indo meio-dia buscar água. Ela estava sozinha, Jesus estava sozinho. Por quê, irmãos? Milton Schwantz, um teólogo importante, já recolhido pelo Senhor, tive o imenso prazer de ouvi-lo enquanto aluno de teologia no Seminário Teológico de São Paulo, que hoje é o FATIP, né? Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Ele fala sobre o poço na Bíblia e no Novo Testamento, no Antigo e no Novo Testamento, né? O poço na Bíblia. E ele apresenta, irmãos, o poço como um lugar social. O que é isso? Era um lugar em que as pessoas se reuniam e muitas conversas, muitas confraternizações se davam ao redor dos poços, enquanto muitas histórias, né? Enquanto as pessoas iam tirando água. Então, era um lugar social, era um lugar em que as pessoas se confraternizavam. Olha que detalhe interessante esse. Mas esta mulher, o poço para ela não era um lugar social. E quando Jesus fala da água da vida, da água viva, essa mulher ainda não entende e a reação dela é: me diga, Senhor, onde eu posso pegar esta água para que eu não tenha mais que vir aqui buscá-la. Então a gente percebe, irmãos, que era uma situação de dificuldade para aquela mulher buscar água no poço, o que contraria a ideia de um lugar social. Mas não era um lugar social para aquela mulher. E por quê?
ela era uma mulher de má fama ou de péssima reputação, tá? Por quê, irmãos? Ela tinha tido 5 maridos e não era casada com o atual. Então, os próprios samaritanos discriminavam aquela mulher. Então, além dela ser samaritana para um judeu, ela era discriminada pelos próprios samaritanos. Então, para ela, o poço era um lugar onde ela tinha que conviver com o julgamento do outro. Ela tinha que conviver com a discriminação. Ela tinha que conviver com o desprezo. Ela tinha que conviver com a humilhação. Então, isso fazia com que ela se afastasse das pessoas e tinha que ir ao poço sozinha, já num horário tardio. Que triste, né, irmãos? Imagine você deixar de frequentar os lugares sociais, a igreja, ou o mercadinho, ou a padaria, porque você não aguenta o olhar de desprezo, o comentário de lado, a discriminação das pessoas. Hoje nós não estamos frequentando lugares sociais por uma situação, né, pontual, né, que é o Covid-19, esse isolamento, a quarentena, mas em nome de Jesus nós vamos passar por isso, vamos superar isso, apesar das inúmeras dificuldades que temos, que outros países não têm, né? Governos despreparados, né? Desencontro de informações, falta de conscientização das pessoas, mas eu creio que, apesar de tudo isso, nós vamos superar essa crise e vamos voltar a frequentar os lugares sociais. Mas essa mulher, ela não frequentava, porque ela era uma mulher de má fama. E aí, a primeira coisa que ela manifesta é que eu não tenha que voltar aqui de novo. Por quê? Enquanto as outras pessoas, as outras mulheres não tinham problema nenhum em ir ao poço, porque iam encontrar suas amigas, iam conversar, atualizar os assuntos, iam até fofocar, né? Provavelmente se reuniam para falar da vida dessa mulher também. Então, o poço, que era um lugar agradável, que era um lugar social, para ela era um grande tormento. Né? Era um grande tormento. Então, por aí, irmãos, nós vemos a situação dessa mulher samaritana. Era uma mulher, então, que não era uma boa ser vista do lado dela. Você conhece pessoas que não é uma boa que você seja visto do lado desta pessoa, que você seja vista do lado dessa pessoa? Eu me lembro que uma vez numa escola dominical eu dei uma aula e nós estávamos falando sobre isso, e aí eu disse, sabe aquela mulher, né, na sua vizinhança, que não tem uma boa reputação e que as mulheres de bem evitam, né? Você, como cristão, se um dia encontrá-la na fila do mercadinho do seu bairro, você tem por obrigação cumprimentá-la, conversar com ela, falar com ela, dar atenção a ela. Mas, pastor, as mulheres vão passar e vão me ver conversando com essa mulher e vão dizer assim, olha lá, ó, é da igreja e está conversando com essa aí, ó. E daí? E daí? Imagine se Jesus tivesse essa preocupação. Imagine. Como Paulo diz, importa agradar a Deus ou agradar aos homens na sua mesquinhez?
um judeu conversando com uma samaritana, sozinho. Meu Deus! Essa foi a reação dos discípulos quando viram essa cena. Jesus conversando com aquela mulher, sozinho no poço. Porque a palavra admirado, ela tem duas conotações. Os discípulos, eles ficaram escandalizados. Tá? Vamos estudar o grego. Eles ficaram escandalizados. Tanto é que ficou assim, ficaram admirados, né? A tradução, ela ameniza um pouco, dizendo que eles ficaram admirados, mas é admirados no sentido negativo, tá? Então, eles ficaram escandalizados. Por quê? Como que a gente chega a essa constatação na tradução? Porque logo depois a Bíblia fala que eles nem se arriscaram a perguntar o que Jesus estava fazendo com aquela mulher sozinha no poço. Tá? Olha só Deus surpreendendo, né? Se Jesus se preocupasse com a sua reputação, pensemos agora, irmãos. Se Jesus se preocupasse com a sua reputação, ele não teria atendido aquela mulher sirofenícia, ele não teria deixado aquela mulher chorar aos seus pés e secar o cabelo, secar os seus pés com o cabelo, com os cabelos. Se Jesus se preocupasse com a sua reputação, ele não daria atenção ao cego Bartimeu. Se Jesus se preocupasse com a sua reputação, Mateus não seria um dos discípulos, porque era publicano, Judas um traidor, Pedro um ignorante. Se Jesus estivesse preocupado com a sua reputação, queridos irmãos, ele teria deixado que aquela mulher adúltera fosse apedrejada. Se Jesus Cristo estivesse preocupado com a sua reputação, irmãos, se ele estivesse preocupado com a sua reputação, ele não teria curado leprosos, ele não teria tocado o esquife do filho da viúva que havia morrido e restaurado a vida àquele menino, aquele jovem, aquele rapaz, e devolvido à sua mulher. Se Jesus tivesse preocupado com a sua reputação, irmãos, nós não teríamos muitas passagens maravilhosas no Evangelho. E se a igreja ficar preocupada demais com a sua reputação, se você for um crente preocupado demais com a sua reputação, você vai deixar de ser digno para o reino de Deus e útil para o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? É isso. A verdade é essa. Por isso que eu perguntei, irmãos, está disposto a questionar a sua visão de igreja, a sua visão de reino? Está disposto? Está disposto? De repente, eu estou caminhando, vindo do serviço, por alguma razão, estou vindo caminhando, já no horário tarde, ali nas redondezas da USP tem muita mulher da vida, tem muito homossexual, e de repente um homossexual, uma mulher nos trajes que ela sai para o seu serviço, está chorando ali na calçada e eu estou por alguma razão passando ali. Se eu me preocupar com a minha reputação, eu não vou sentar do lado daquela mulher para ouvi-la, ou do lado daquele homossexual para ouvi-lo, por que ele está chorando, por que ela está chorando, o que aconteceu. Se eu estiver preocupado com a minha reputação, porque o meu medo vai ser, se algum outro pastor, se alguém do presbitério, se alguém
do meu trabalho, se alguém da minha igreja passa e me vê conversando com esse homossexual ou me vê conversando com essa prostituta, o que vai falar de mim? Se eu tiver preocupado com a minha reputação, eu vou fingir que aquele homossexual, que aquela prostituta não é um ser humano, não é um filho de Deus, não é uma filha de Deus, não é alvo da missão de Cristo. Vou ignorá-la e fingir de conta que aquilo nunca aconteceu. Agora, se eu estiver preocupado com a minha dignidade de cristão, eu vou sentar do lado dela ali na calçada, do lado dele na calçada, e vou perguntar o que aconteceu, vou falar do amor de Deus, vou orar com ele, com ela, e haverá ali a possibilidade daquele homossexual, daquela prostituta, conhecer o verdadeiro amor de Deus, que é o amor que rompe as barreiras da discriminação, que rompe a barreira da indiferença, que rompe a barreira do preconceito, para que uma vida seja atingida e salva por esse amor maravilhoso de Deus. O que você pensaria se dentro de um ônibus passasse ali no Butantã, perto do Jockey, e visse o seu pastor, sem uma Bíblia, sem um grupo de jovens, sentado numa calçada, conversando com uma prostituta? Se a gente se preocupar demais com a nossa reputação, a gente deixa de lado a nossa dignidade. Seguindo, irmãos, as pessoas têm valor, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas têm valor. Dá-me de beber. Uma pergunta, a princípio, totalmente despretensiosa. Mas o que essa pergunta nos mostra? O que Jesus está querendo nos dizer com dá-me de beber? Nós já falamos da história daquela mulher, das evidências de que ela era uma mulher sofrida, desprezada, descriminalizada, né? Era uma mulher que sofria preconceito, que era vítima do moralismo que é tão terrível nas pessoas, da religiosidade que é tão terrível nas pessoas, da discriminação. Mas Jesus pede a ela, dá-me de beber. Ele, o Filho de Deus, o Messias que havia de vir, o Salvador do mundo, pede àquela mulher, dá-me de beber. Quando a gente pede algo a alguém, a gente está dizendo que aquela pessoa tem condições de nos oferecer alguma coisa, que aquela pessoa pode nos dar algo, que aquela pessoa pode oferecer alguma coisa a nós, que aquela pessoa tem importância, que aquela pessoa tem valor. Então, Jesus está atribuindo valor àquela pessoa que já não via mais nela nenhum valor. Dá-me de beber. É uma pergunta que revela muitas coisas. Revela o que Jesus via nela. As pessoas sempre têm algo a oferecer, tá? E Jesus mostra isso. Por quê? Justamente a resposta dela revela isso. Como sendo tu judeu, pede-me a mim, dá-me de beber. Ele surpreende, ele quebra um paradigma, ele quebra uma situação de discriminação, ele quebra
uma falsa ideia. E falar em discriminação, irmãos, nesse tempo atual, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, aquela cena triste daquele guarda com o joelho pressionando o pescoço de um rapaz negro que dizia: eu quero respirar. Essa criança, Miguel, que a mulher coloca no elevador, aperta o 9º andar e deixa a criança sozinha lá. Então, irmãos, mais do que necessário, a igreja tem que estar à frente, rompendo essas barreiras, como Jesus esteve à frente no seu tempo e rompeu as barreiras. Então Jesus surpreende. Seguir a Jesus, irmãos, é se despir de preconceitos, discriminação, religiosidade, e eu acrescento aqui, moralismo. Seguir a Jesus é se despir de tudo isso, irmãos. Porque se a gente alimentar, nutrir em nós preconceitos, discriminação, religiosidade, moralismos, nós não conseguiremos alcançar as pessoas com o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho de Cristo Jesus, que é esse evangelho que nós estamos vendo aqui, do diálogo de Jesus com a samaritana. Se Jesus tivesse preconceito, se Jesus tivesse discriminação, se Jesus tivesse religiosidades, se Jesus fosse um moralista, nós não teríamos os 4 evangelhos. Nós não teríamos conhecido a salvação. A mulher deixa o seu cântaro. Vamos trabalhar isso. O que isso quer dizer? Jesus, irmãos, não se importou quem era, como era, onde vivia, como vivia. Ele deixou bem claro que ele sabia quem era aquela mulher. Porque ela poderia pensar, ele me tratou assim porque ele não sabe da minha fama. Não, ele sabia. Logo de cara ele diz: disseste bem, não tenho marido. Foste casada com 5. E, poderíamos dizer, vive amaziada com o atual. Então, veja bem, ele sabia da situação daquela mulher, ele sabia da fama daquela mulher, mas mesmo assim, isso não impediu que a mensagem de Deus chegasse até aquela mulher, que Jesus, mesmo sabendo quem era aquela mulher, a condição daquela mulher, ele disse: dá-me de beber. E aquela mulher, mesmo na condição em que ela estava, mesmo a situação em que ela vivia com o homem que ela estava, ela foi um instrumento do evangelho, ela foi um instrumento de Deus, ela foi um instrumento para a salvação de outras pessoas. Quem era? Não importou para Jesus. Como era? Não importou para Jesus. Onde vivia, em Samaria, não importou para Jesus. Como ela vivia, amaziada, não importou para Jesus. É a verdade, irmãos. É a verdade. Não sou eu quem está dizendo isso. Quem disse isso foi o Evangelho. Foi a Bíblia, as Sagradas Escrituras.
não importou para Jesus. Eu não estou aqui querendo legitimar nada. Eu estou dizendo que esses fatores não foram barreiras para que Jesus chegasse até aquela mulher. E não pode ser barreira para nós, não pode ser barreira para a igreja, porque Jesus é a fonte da água viva. E ele procura verdadeiros adoradores, e não adoradores de aparência. De que adianta você ter um casamento no papel, mas é uma mentira na realidade? De que adianta você ter uma vida correta aos olhos dos outros, mas você julga, você discrimina, você é cheio de preconceitos? De que adianta? De que adianta? Quantos racistas nós temos nas igrejas, camuflados por aí? Irmãos, nós temos racistas nas igrejas, sim. Quantos adúlteros nós temos nas igrejas? Quantos corruptos nós temos nas igrejas? Que têm uma excelente reputação. E discriminam pobres, discriminam negros, discriminam nordestinos. Eu sou nordestino, nasci em Osasco, mas eu sou filho de baianos, neto por parte de pai e parte de mãe de baianos. E eu sei que os nordestinos são discriminados. O presidente da República discrimina nordestinos. Isso não é segredo para ninguém. O presidente da República declarou que, como ele deu boa educação aos seus filhos, ele não corria o risco de um filho dele casar com uma mulher negra. Tem uma boa reputação, é presidente da República, mas não tem dignidade nenhuma. O nosso Deus procura verdadeiros adoradores, porque ele é a fonte de água viva. E como era, quem era, onde vivia e como vivia, não foram barreiras para que a fonte de água viva jorrasse em direção àquela mulher e fizesse dela uma verdadeira adoradora. Que coisa maravilhosa! Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Isaías 12:3. Dando valor para obter valor. Lembra que eu falei do cântaro no slide anterior? A mulher deixa o seu cântaro, vai até a cidade, fala da experiência que ela teve, fala de tudo que aconteceu, fala do que lhe foi revelado àqueles homens com quem ela estava falando. E esses homens vêm ter com Jesus e pedem para que Jesus fique mais com eles. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Samaritanos pedindo para que um judeu ficasse mais tempo com eles. E a Bíblia fala que a salvação chegou naquele lugar. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Amor liberta. Amor transforma. Amor restaura e salva. Amor não olha
quem é, de onde vem, como vive. Amor simplesmente ama. E é isso que nós precisamos fazer: amar. Porque Deus é amor. Mas, pastor, aquela pessoa não é casada, ela vive amasiada. Eu não sou juiz. Mas, pastor, aquela pessoa já fez tanta coisa errada. Aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Nosso papel é amar. O amor liberta, o amor transforma, o amor restaura e salva. Quando Jesus amou aquela mulher que foi pega em adultério e ia ser apedrejada, ele amou aquela mulher e ele disse: onde estão os que te condenam? A mulher olha e diz: foram embora. E aí ele diz: nem eu te condeno. Eu que poderia te condenar, não te condeno. Então, quando ele demonstra amor, ele olha para aquela mulher e diz: vá e não peques mais. E eu garanto, irmãos, aquela mulher nunca mais foi a mesma. Ame. Deixe o resto com Deus. Ame. Deixe o resto com Deus. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer aquilo que cabe a Deus fazer e não quer fazer aquilo que cabe a gente fazer. Eu quero fazer o que cabe a Deus fazer, mas eu não quero fazer aquilo que cabe a mim fazer. O que cabe a mim fazer? Amar. Só. Só. O restante é com Deus. Eu quero fazer todo o restante. Eu quero que a pessoa seja isso, eu quero que a pessoa esteja num padrão assim, eu quero que a pessoa se vista assim, eu quero que a pessoa fale assado. Eu quero transformar a pessoa. Mas não quero amar. Eu tenho que amar. O resto é com Deus. O resto é com Ele. Não queira fazer o papel de Deus. Não queira o que cabe a Deus fazer. Não queira fazer o que cabe a Deus fazer. Você, eu, nós fomos chamados para amar, queridos irmãos, para amar. Estamos chegando ao final da nossa aula. Vamos ver um último vídeo. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Portanto, queridos irmãos, que podemos tirar dessa história linda, né? Desse diálogo maravilhoso? A igreja, ela deve se submeter à vontade de Deus. E ela tem que estar preparada, porque muitas vezes Deus nos surpreende. Muitas vezes é necessário passar por Samaria. Ah? Muitas vezes é necessário passar por Samaria. Qual é a sua Samaria? Onde estão os samaritanos, os quais Deus te chama para que com eles você construa uma ponte? Deus surpreende. Às vezes é necessário passar por Samaria. Nada pode ser barreira para o amor, tá? Perceba isso, querido irmão, querida irmã. Nada pode ser barreira para o amor. Todos somos dependentes da graça de Deus. Então isso faz com que eu não seja melhor do que ninguém. Eu sou tão dependente da graça de Deus como aquele pobre homossexual que se prostitui ali na frente do Jockey Club. Aquela prostituta, ela é filha de Deus, Jesus também morreu por ela. Talvez ela seja a Samaria. E nada pode ser barreira
para que o evangelho chegue a ela. Eu não sou melhor do que ninguém, porque eu também sou dependente da graça. E todos são alvo do maravilhoso amor de Deus. Dê valor às pessoas. Todos têm algo a oferecer. Se dissessem para mim, Luciano, resuma essa história em uma frase. Dê valor às pessoas. Todos têm algo a oferecer. Às vezes, irmãos, como igreja, construímos barreiras ao invés de pontes. Precisamos construir pontes. É através de nós que o amor de Deus chegará aos samaritanos de nosso tempo. É através da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos voltar. Só um minuto, irmãos. Perdi aqui o... Achei. Estava com muita tela aberta. Parar a apresentação. Desculpe aí. Me perdi um pouquinho com as telas aqui. Não conseguia encontrar para voltar aqui na tela completa com vocês. Queridos irmãos, às vezes, né, até parece estranho, né? Parece que a gente está legitimando uma série de comportamentos que são reprovados. E são, né? E são. Muitos comportamentos são reprovados. Agora, o que nós precisamos entender é que nós não somos juízes, tá? Eu não sou juiz. Você não é juiz. A igreja não foi colocada aqui na terra como juiz. A igreja não foi colocada na terra como braço da ira divina. E muitas vezes é assim que nós queremos nos comportar, como se fôssemos braços da ira divina. E não somos, nós somos braços do amor divino. Tá? Nós somos instrumentos da graça de Deus. Não estamos legitimando comportamentos reprovados, comportamentos equivocados. O que queremos mostrar é que esses comportamentos reprovados, equivocados, não podem ser barreiras, tá? Não podem ser barreiras para que a gente alcance e seja o instrumento para que a graça de Deus atinja essas pessoas. Portanto, não construamos barreiras. Não construamos barreiras, mas edifiquemos pontes. Para que através dessas pontes a graça de Deus alcance
samaritanos de nosso tempo. Pessoas que sofrem discriminação, que sofrem preconceitos e que muitas vezes vivem isolados, carregando sobre si um fardo que Jesus já carregou. Ame sempre e que nada seja barreira para isso. Fique na paz. Deus te abençoe.